Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Estamos hoje aqui no nosso programa Lições de Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar. Eu vou comentar um pouquinho sobre a parte 4, que fala sobre a programação dos filhos. Então, no último vídeo eu falei do casamento na Terra, antes a gente estava falando das relações, vem traçando essa linha da nossa vida aqui, das relações que a gente vai estabelecendo enquanto encarnados. E essa parte, Camilo e Raul abrem com uma passagem do Evangelho que diz, do capítulo 14, item 9, que diz o seguinte: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, a alma que te é confiada como teu filho, tua filha. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, a gente entende, já começa a entender aqui que filhos são uma missão, né? Eles fazem parte de uma missão que a gente tem aqui, e a grande questão, o grande objetivo dessa nossa missão é aproximar esses espíritos que vêm sob nossa responsabilidade, que são confiados a nós, aproximá-los de Deus. E existem muitas questões hoje em dia de, eu não quero obrigar o meu filho, a minha filha a frequentar a religião, eu não quero impor isso tem que ser natural. Veja, enquanto a criatura é criança e adolescente, ela é tua responsabilidade. Ela é tua, ela não tem discernimento de escolhas, ela ainda está aprendendo e quem está ensinando é você. Então, se lá no final da adolescência, adulto jovem, essa criatura, esse espírito faz a escolha de que vai seguir uma religião diferente da sua, ou que não acredita em Deus, que não quer frequentar nenhuma religião, é uma escolha dela. A sua parte você fez de mostrar o caminho e de aproximar de Deus. Depois ela tem o livre-arbítrio, como espírito antigo que ela é, de fazer as suas próprias escolhas e arcar com as suas consequências. Mas você, enquanto pai e mãe de criança e adolescente, tem a missão, tem o objetivo, tem o dever de aproximar esse espírito de Deus. Então, é uma missão. E aí a gente começa a entender, Camilo vai nos trazendo, que cada espírito nasce na família que precisa. Então, quando os espíritos estão fazendo a organização para a encarnação, eles avaliam as necessidades da alma daquele espírito. E diante de todo o nosso histórico de encarnações anteriores, é decidido onde que a gente vai encarnar. E a família tem essa função de alinhar aquilo que precisa ser alinhado no desenvolvimento do espírito, de resgatar os débitos que porventura existam. Então, as necessidades da alma são consideradas. E é muito interessante essa parte, porque Camilo vai fazendo, ele fala da programação dos filhos e a gente acha que ele vai ficar só ali no nascimento, na concepção. Mas ele faz todo um overview, toda uma trajetória da vida de um espírito. Porque uma vez somos eternamente filhos. A gente não deixa de ser filho. Tem algumas coisas que a gente não deixa de ser nessa vida, né? Filho, pai, mãe, irmão, a gente vai ser eternamente, ainda que a pessoa já tenha desencarnado. E ele faz toda essa trajetória. Os pais costumam brincar, depois que meu filho nasceu, eu nunca mais tive uma noite de sono. Porque fica eternamente preocupada. A criatura já está casada com seus próprios filhos, mas não dorme, não fica em paz. Então ele faz toda essa trajetória nos explicando que tudo que vai acontecendo desde que a criança nasce, pegando essa ideia da missão, vai influenciando. Então, as necessidades da alma que vão sendo atendidas na infância, na adolescência, vão reverberar na profissão que ela escolhe. Ela vem em uma família já pensando no que ela precisa resgatar a partir daquilo que ficou em aberto de outras encarnações. Isso vai se refletir na profissão que ela escolhe, no casamento que ela estabelece, se ela se casa, se ela não se casa, se ela escolhe ter filho, se ela não escolhe. Tudo isso também vai vindo dessa missão, dessas necessidades a serem supridas. Ele fala também do sentido da desencarnação, explicando que tudo está programado, tudo está previsto pelos espíritos amigos, tudo faz parte tirando situações extremas por exemplo, de suicídio indireto,
de que as pessoas foram fazendo suas escolhas, que ele inclusive fecha dizendo isso. Olha, apesar de tudo ter uma programação, apesar de tudo ser pensado, terem necessidades pré-estabelecidas, esse espírito que vem como teu filho, ele continua tendo livre-arbítrio, ele continua possibilitado de fazer as suas próprias escolhas. E aí é com ele. Depois a gente pensa como é que vai ficar. Então, fechando essa primeira parte, eu destaco 2 pontos. Primeiro que ter filho é uma missão e o teu objetivo é aproximar os teus filhos de Deus. E o segundo que tudo tem uma programação. O teu filho é teu filho porque ele precisa ser. Você é a mãe dele, você é pai dele porque você precisa ser. Vô, tio, tudo. Só que essa programação ela não é rígida. Ela vai sofrendo adaptações a partir daquilo que acontece na encarnação. Porque quando a gente entra na matéria, às vezes a gente esquece o que a gente combinou lá atrás, né? E nisso os planos vão mudando, vão se readequando. Então a programação ela existe, mas ela não é engessada porque temos livre-arbítrio e escolhas. Na segunda parte, que é a parte das perguntas, ele traz perguntas sobre os filhos. E eu vou destacar 3 dessa vez. A primeira, ele fala o seguinte: constitui um erro casar-se e desejar não ter filhos? Que também é um assunto muito atual. E ele fala o seguinte, Camilo fala, olha, vocês precisam verificar quais são os propósitos do casamento. É um propósito apenas de gozo, de não ter trabalho, de não ter estresse, porque ter filho dá estresse, dá trabalho. Você tem que abrir mão das suas festas, das suas viagens, o financeiro diminui porque você precisa sustentar uma criança. Então, qual é o teu propósito? Ele diz que um casamento, o coroamento dos esponsais é a chegada dos filhos. Então, precisa-se analisar isso. E também lembrar que a gente não é a nossa primeira encarnação. E que a gente tem 16 bilhões de espíritos desencarnados esperando essa oportunidade. Desses 16 bilhões, muitos conviveram conosco em encarnações anteriores. Então a gente tem também um compromisso de resgate com essas pessoas, com esses espíritos que nos acompanharam anteriormente. Então, como é que fica depois a nossa fala de que não, eu não quis ter filho porque eu não quis abrir mão do meu sossego, da minha paz. Tudo bem, é uma escolha. Mas toda escolha tem uma consequência. Como é que você fica com essa escolha? Depois, uma pergunta interessante é: por que uma pessoa deseja muito ter filhos e não consegue levar adiante a gravidez? Então, a gente tem que lembrar que tudo tem um porquê. Se não está explicado nessa vida, tem explicações de encarnações anteriores. Camilo dá o exemplo, por exemplo, aqui, de que quase sempre espiam tempo de práticas abortivas, como executores ou como inspiradores, tempo de pregação nihilista, quando incentivaram com suas filosofias disparatadas a negação da vida aos pequenos seres, principalmente se fossem portadores de lesões de variadas tipologias de deficiências. E aqui a gente volta para a ideia da programação. Existe uma programação, não vai ter filhos, mas é rígida? Não, a ciência está evoluindo. Dependendo de como a gente vai conduzindo essa encarnação presente, a gente pode ser coroado com a possibilidade de ter filho, embora em algum momento tenha dito que não. Então, não é regra, isso é preciso que fique muito claro, não é determinado. E por fim, na questão 46, que eu também achei muito interessante, eles perguntam o seguinte: ao se constatarem erros no processo de educação dos filhos, o que motivou terem péssimo relacionamento entre si, pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? O que se pode fazer? E Camilo responde: nunca é tarde, sempre há tempo. E tomara que esse tempo, que essa percepção no processo de educação dos filhos venha antes do desencarne dos pais. Se vier, comente, veja o que você pode fazer. Talvez não seja possível reparar tudo, mas algum alinhamento fazer, e no desencarne algo já vai estar um pouco mais suavizado. O remorso pelas nossas práticas, pelos nossos atos e comportamentos é o primeiro passo para que a gente consiga reescrever a nossa história. Então, sempre é tempo. Essa foi a nossa parte 4, a programação dos filhos. Eu espero que tenha dado uma luz e tenha estimulado um pouquinho vocês a lerem
essa parte que é super importante para a gente pensar como que a gente faz a programação dos nossos filhos, como que a gente conduz a educação dos nossos filhos, qual é o papel enquanto pais e desses espíritos que vêm como filhos. A gente se vê no próximo vídeo.